Vamos explorar o assunto de tireoidite de Hashimoto. Vou tentar colocar o máximo de informação que eu conseguir e comprimir em 15 minutos, que é o limite que o IGTV me dá. Mas então o nome tireoidite de Hashimoto significa o quê? Quando a gente vê a palavra it, rinite, sinusite, artrite, né? É tudo inflamação, não é? Esse it não quer dizer inflamação, então é uma inflamação da glândula tireoide, descoberta por um cara japonês chamado Hakaru Hashimoto em 1912. Ele descobriu lá, mas ela só foi estudada mesmo mais perto de 1930 e tem crescido muito. Ela é uma doença autoimune. O que isso significa? Que os linfócitos B, células de defesa do seu corpo, estão produzindo anticorpos contra a sua glândula tireoide. Outras doenças autoimunes, a pessoa produz anticorpos contra outras áreas do corpo. E por estar atacando essa glândula, ela está inflamada, né? Então a inflamação também é uma coisa que ali está mediando essa doença. E as estatísticas de doença autoimune são, assim, impressionantes, tem mais de 100, provavelmente ainda mais, que as pessoas ainda não descobriram. E aqui nos Estados Unidos, a doença autoimune como um geral, assim, atinge 25, 24, até, as estimativas podem até 30 milhões de americanos, que vai mais ou menos de 7 até 9% da população. E tá aumentando, esse número tá aumentando, eles vêm por marcadores de doença autoimune no sangue. Então, o que é interessante a gente entender de doença autoimune, seja ela qual for, a tireoidite é o que a gente vai focar aqui hoje, mas isso se aplica a todas. Toda doença autoimune é um ataque do corpo contra ele mesmo, né? Então, e toda doença autoimune, ela tem uma tríade. É necessariamente necessário que você tenha presença de predisposição genética, mas como são milhões de doenças autoimunes, provavelmente nós todos temos pelo menos uma predisposição, que seja atacar as nossas articulações, seria uma artrite reumatoide, que seja atacar a nossa pele, uma psoríase, uma alopécia, que seja atacar a tireoide, que vem na tireoidite, enfim, né? Doença celíaca e tal. Então, predisposição genética, provavelmente a gente tem. Para alguma coisa a gente tem. Segunda coisa que é necessário ter, um gatilho. Tem alguma coisa que tem que ligar esse gene. Então, se esse gene, lembra que eu falo sempre aqui que genética não é destino? Se esse gene fica ali silenciado, nunca liga, você nunca vai desenvolver. Mas você tem um gatilho. Gatilhos são inúmeros. Uma infecção grave por bactéria ou por vírus, uma dengue, um covid, uma doença do carrapato aqui, né, que é comum, enfim, Epstein-Barr, o vírus Epstein-Barr, pode ser um estresse muito grande, um trauma muito grande, o pós-parto, porque é um estresse, né, então tem muita mulher que desenvolve tireoidite depois que pare, por causa do estresse do parto. Às vezes até ela já tinha, mas aí durante a gestação ali o sistema imune fica mais acalmado, e aí ela não desenvolve, mas aí quando tem neném ela desenvolve. Enfim, gatilhos tem muitos. Toxinas podem ser gatilhos, então exposição a metais pesados, quando essa toxina ela é além da conta do que o seu corpo consegue detoxificar, né? Porque a gente tá aqui banhado em toxina, a poluição, a água que passa na pele, o que come, a gente tá banhado em toxina, mas o nosso corpo dá conta de eliminar, né? Mas quando isso ultrapassa ali, é um gatilho para doença autoimune. Então, gatilhos são vários. E aí, o terceiro componente que é necessário ter, de acordo com os estudiosos, principalmente o Dr. Alésio Fasano, que estuda doenças autoimunes, ele estuda mais doença celíaca, precisa ter um intestino inflamado, um intestino hiperpermeável. Por quê? Acho que é 80%, não sei esse número direito, mas é muito, muito grande parte do nosso sistema imune tá ali, ó, né, entre o cocô e a gente. Então, ali no nosso tubo, que passa aqui, né, a comida, que vai virar depois o cocô, tem umas camadas de células ali, e logo abaixo tem um sistema que se chama o GALT, que é o Gut Associated Lymphoid Tissue, que é o tecido linfóide associado ao sistema digestório, que são as nossas células de defesa, e elas vão ver coisas ali que são estranhas ao corpo. Por quê? Porque a nossa digestão tá errada, porque a gente está comendo comidas muito inflamatórias, que estão deixando ali o intestino todo inflamado, todo solto. Ele era para estar apertadinho, só era para passar coisas já quebradinhas, já digeridas. Só aminoácido quebrado, não é para passar fragmento de proteína e passa, né, quando o intestino está hiperpermeável. Aí o sistema imune vai lá e vê aquilo, ele não reconhece aquilo como comida. E ele monta uma resposta. Ele começa a atacar
aquilo. Só que por muitas vezes, o que ele está atacando tem um mimetismo molecular, ou seja, é parecido com glândulas do nosso corpo, com partes do nosso corpo, com tecidos do nosso corpo. Então, ele começa a atacar o nosso corpo, tá? Então, a doença autoimune, seja ela qual for, ela tem que ter essa predisposição genética, tem que ter um gatilho para ligar esse gene que está ali no seu DNA e tem que ter um intestino que está hiperpermeável e inflamado, tá? Então, isso dá pra gente o jeito de tratar. Porque hoje em dia, como se trata o Hashimoto especificamente, não vamos entrar nas outras, se dá o hormônio, que é correto, porque o que? Tá matando a glândula não está produzindo hormônio, a pessoa está se sentindo péssima, fadigada, com dor, depressiva, ganhando peso, insônia, um monte de coisa. Então, se você não der o hormônio, a pessoa realmente vai se sentir uma porcaria, mas você dá o hormônio porque a glândula não está produzindo. Mas o que está fazendo essa glândula não produzir? Né? Então tem que trabalhar esses gatilhos, que às vezes é mais de um, muitas vezes é mais de um, mais de dois, né? Trabalhar para reduzir esses gatilhos e trabalhar para curar esse intestino. Agora é engraçado, o Ayurveda já falava disso, gente, 5.000 anos antes, que toda doença começa no intestino, que tem que tratar o intestino primeiro. E aí Hipócrates também, lá na época dele, que eu já nem sei quando que era, mas que também faz muito tempo, tem a famosa frase de que toda doença começa no intestino. Então, tem essas pessoas, estudos que eles fazem com ratos que não tem germe, que não tem nada na barriga deles, né? Nada no intestino deles, eles são estéreis. O nosso gastrointestinal não é para ser estéreo, é para ter bactérias com boa diversidade, com boa variedade. Esses ratinhos que não tem, o que eles encontraram nesses estudos? Deixa eu ver se eu acho aqui que eu puxei. Afeta, você afeta os neurotransmissores de dopamina, porque eles então não vão fazer mais dopamina, e aí vai inibir o TSH. Então 25% dos ratinhos tinham mais TSH aumentado, que é uma sinalização de que o cérebro tá mandando a tireoide trabalhar mais, porque ela não tá trabalhando correto, quando eles não tinham bactérias. Então eles tinham TSH aumentado. Outra coisa, os ratinhos que não tinham bactérias, eles tinham células T, né, os linfócitos T, e outras células de defesa, como a T regulatório, Treg, também menos. E essa Treg e o TH17 ajuda a modular essas doenças autoimunes, ajuda a não gerar uma resposta exacerbada. Então, as nossas bactérias ali no intestino são extremamente importantes para a nossa saúde do corpo inteiro. E aí, especificamente para o Hashimoto, é isso que eu tô te falando aqui, que eles já estudaram, né? Então, você tirar a glândula, por exemplo, porque ela começa a ser atacada, ela diminui, pode criar nódulos e tal, e aí tem pessoas que o tratamento seria retirar a glândula, porque desenvolveu um câncer, porque também, gente, câncer é injúria, né? Ficar ali machucando, lembra que eu falo? Quando bebe muita bebida quente, fica machucando, tomando sol. Repetida injúria, né? Repetido machucado pode gerar um câncer. Mesmas coisas, ataca a tireoide, pode ser que possa virar um câncer. E aí vai ter que tirar a glândula. Tira a glândula, aí a pessoa, agora eu não tenho mais tireoidite de Hashimoto. Tem, porque a causa não foi resolvida. Você não tem mais aqui manifestando, mas aquela inflamação, aquele intestino hiperpermeável, aquela desbiose, aquelas toxinas, aqueles gatilhos ainda estão ali. E qual que é o problema disso? Que quem tem uma autoimune geralmente tem 2 ou 3. Pelo menos mais uma. Então, você tirou a sua glândula tireoide, ótimo, você não tem mais lá os sintomas, tá tomando seu hormônio, beleza. Mas você ainda tem a doença autoimune. Seu sistema, seus anticorpos ainda estão ativados contra você. Vai desenvolver em outro lugar, se não cuidar dessa base. Por isso que eu acho que vídeos como esse são tão importantes, pra vocês entenderem. Desculpa, eu tava matando um mosquito que tava me deixando louca aqui. Pra vocês entenderem que tratar sintoma é super importante, né? Cirurgia é super importante. Tratar um câncer é super importante, mas se você não trata a causa da doença que te causou, que te levou aquilo, a tomar aquele remédio, até que fazer aquela cirurgia, você vai desenvolver outra coisa, tá?
Outra coisa muito importante do intestino é que muito ali da parede intestinal tem enzimas que são a desiodases que convertem o T4 em T3, que é o hormônio ativo nas células que nos faz ter todos aqueles benefícios, né? De não sentir fadigado, de regular o metabolismo e tudo isso. Então, gente, deu pra entender, né? Começa no intestino o tratamento. Então, qual é o tratamento? Ah, sim, e outra coisa. Um elemento importantíssimo da doença autoimune em geral, mas do Hashimoto em específico, é a parte do estresse mental, da psique, de pessoas que tiveram traumas que não lidaram, de pessoas que não se autoaceitam, de pessoas que se autoflagelam, de pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo, uma pessoa que é gay e não se assume, ou uma pessoa que não, que tem uma opinião e não fala, que pensa em fazer, vou acontecer, mas não age, não manifesta, né? A metafísica da saúde fala que a tireoide está aqui ligando o pensamento com a ação, né? A cabeça com o corpo. Então, se não tem, você pensa muito, mas não age, não faz, não fala, pode dar problema na tireoide. É interessante essa parte da metafísica, eu gosto. Então, bloqueio na execução de objetivos pode ser, mas principalmente essa parte aí de tratar traumas de passado, abusos, desvalorização na infância, está muito relacionado. Desvalorização na idade adulta também, a pessoa vai se submetendo àquilo, não se autovaloriza, né? Então, terapia também é uma parte muito grande do tratamento de Hashimoto. Nossa, eu tenho que correr contra o tempo aqui. Então, primeira coisa, cuidar do intestino. Como que a gente cuida? 1000 formas, existem muitas abordagens, não dá tempo de entrar aqui, tá? Então tem que tirar a desbiose, tem que melhorar essa permeabilidade, tem que diminuir a inflamação, isso tudo tem que ser um profissional para te ajudar. Mastigar bem, a digestão tem que estar otimizada, tudo aqui. Remover os gatilhos, as toxinas. Se foi metal pesado, remover o metal pesado. Se foi pesticida demais, né? Uma pessoa que trabalha em fazenda, remover isso, tem como fazer o detox disso. Se foi um estresse muito grande, trabalhar esse estresse, né? Todas essas coisas, remover essas coisas. Trocar os produtos que a gente usa, comer mais orgânico, enfim, todas essas coisas que eu já falo aqui. Dieta. Então, a dieta, gente, ela é de baixa índice glicêmico, ou seja, tem sempre que ter a proteína, o carboidrato, a fibra, a gordura, né? Não ficar comendo carboidrato à toa sozinho, para não ficar subindo essa carga glicêmica do alimento, porque isso é inflamatório. Então, a ideia geral de uma dieta para Hashimoto, anti-inflamatória, antioxidante. A gente quer desinflamar o corpo, né? Então, antioxidante é o quê? Muita cor, muito tempero, muita erva, né? Muito alho, muita cebola, muito alecrim, tudo isso. Canela, comer comidas amargas, chás amargos, boldo, né? Carqueja, rúcula, coisas amargas comer, porque ajuda a detoxificar, porque aí você não fica acumulando essas toxinas no corpo, né? Dá uma ajudinha ali pro fígado. O fígado também é responsável por converter T4 em T3, então você dá uma ajudinha ali pra ele também conseguir fazer isso, comendo esses alimentos amargos. Então a dieta, ela é baixa carga glicêmica, anti-inflamatória, antioxidante, rica em antioxidantes. Aí você tem que lidar com o estresse, você tem que otimizar o seu sono, várias coisas aí que não tem como explicar cada coisinha direitinho. Otimizar a vitamina D, por quê? A vitamina D, ela repara, ela ajuda a consertar o intestino todo aberto, porque ela mexe ali naquelas junções apertadas. E ela também acalma o sistema imune, para ele parar de se atacar, né? Outros nutrientes que tem que ser otimizados, mede no sangue e repõe se precisar. Zinco, selênio, magnésio, vitamina A, vitamina C, ferro. O iodo, gente, controverso. Se for hipo, melhor não dar iodo. Se for hiper com deficiência de iodo, pode ser que sim se use iodo, de preferência de fonte algas, né? De fonte de alimento e não suplemento. Mas isso também isso é controverso. É um assunto grande que dá para conversar aqui muito tempo. Suplementos, ômega 3 porque trabalha a inflamação, boswellia porque trabalha a inflamação, coenzima Q10 porque trabalha a mitocôndria. Então detoxificação, o alfa-lipoico, a curcumina porque trabalha inflamação, a N-acetilcisteína, a glutationa, a moringa, o transresveratrol, todos os suplementos que são anti-inflamatórios e antioxidantes. Só que é melhor pegar a maioria dos seus antioxidantes da dieta. Por quê? Tomar suplemento de mais antioxidante vira pró-oxidante e inflama. Então não sai aí comprando tudo isso que eu falei aqui e sai tomando que nem doido não, tá? Tá acabando. Óleos essenciais, menta, mirra. A mirra promove T4 em T3, olha que interessante. O feno grego, que pode usar tempero ou óleo, e a boswellia. E chás, gente, chás pelo menos 3 vezes ao dia.
Chá de manhã para acalmar, chá de tarde para digerir, chá à noite para promover o sono. Porque chá é antioxidante, anti-inflamatório e é maravilhoso.